noite, alunos, tudo bem? Boa noite, professora Alessiane. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Teoria do Pensamento Criativo. Hoje aqui também com a nossa coordenadora, a professora Alessiane, iniciando essa aula com vocês. Boa noite, professora. Boa noite, professora Patrícia. Bem-vindos, alunos da Ciência da Criatividade. Estamos hoje iniciando esse primeiro módulo do ano de 2025. E para nós é um prazer para proporcionar para vocês esse encontro, esse trabalho tão legal que é você ter escolhido uma profissão e nos buscar para conquistar esse sonho e cursar esse curso. Tá? Então, é importante pensar que estamos aqui hoje, temos a disciplina de Teorias do Pensamento Criativo com o professor Gabriel Calvi e a professora Patrícia, a nossa mediadora. É através do nosso Fale com o Mediador que vocês vão conseguir entrar em contato com a Patrícia, tirar suas dúvidas, também aqui pelo chat da nossa aula, conversar com a professora, sanar as dúvidas relacionadas ao professor Gabriel. O professor Gabriel preparou uma aula muito especial, a professora Patrícia vai transmitir aqui. Inicialmente, a professora Patrícia quer dar uns recadinhos, né? E qualquer coisa, vocês podem entrar em contato conosco também através do seu estúdio, tá bom? Bem-vindos, então, à nossa primeira disciplina deste primeiro ano, né? De Ciência da Criatividade. Exatamente, professora, muito obrigada. É uma honra estar aqui com o pessoal hoje, iniciando, né, nosso módulo. Pessoal, lembrando a vocês que, qualquer dúvida, eu estou à disposição lá, é só acionar a gente no Fale com o Mediador, estarei respondendo as dúvidas de vocês em relação ao conteúdo ou até alguma dúvida que vocês possam ter em relação à plataforma. Tá? Então, se precisar de alguma ajuda, é o primeiro contato que vocês têm, então podem estar nos procurando que a gente pode estar atendendo vocês por lá, tá bom? E lembrando que as atividades de vocês já estão disponíveis no estúdio, deem uma olhadinha no conteúdo, o slide hoje da aula também já está disponível lá no estúdio para que vocês possam estar acompanhando a aula, e toda semana ele estará lá disponível também. Então, quem quiser um pouquinho antes da aula estar visualizando o slide para acompanhar a aula com maior clareza, também já estará disponível lá no Materiais da Disciplina. Eu vou estar transmitindo a aula do professor. Professora Alessiane, muito obrigada. Pessoal, olha, o chat também está disponível, qualquer coisa vocês podem estar perguntando alguma coisa, interagindo. E eu sei que surgem muitas perguntas, porque vocês querem entrar em contato um com o outro, querem formar grupos. A gente já disponibilizou o canal lá na Sala do Café, tá? Cada disciplina tem o seu espaço, lá vocês podem interagir e trocar esses contatos entre vocês, tá bom? Então fica aí um abraço a vocês e qualquer coisa é só procurar a gente lá no Fale com o Mediador. Ô, Patrícia, queria dar um recadinho para eles que através do seu estúdio vocês conseguem ver tudo sobre as disciplinas, não é? Vocês já tiveram live lá com o coordenador, já tiveram a Calouro Live, né? Mas lembrando então que a gente tem uma programação de atividades que acontecem durante o módulo e a gente já tem uma atividade aberta para eles fazerem, não é? Exatamente. Dê uma olhadinha lá, pessoal. É muito importante que vocês abram a disciplina de vocês e vejam tudo que faz parte. Vocês aprenderam. Quem não aprendeu também pode me procurar, manda uma mensagem, professora, eu não estou encontrando tal coisa. Eu mostro o caminho para vocês lá, a gente vai encontrando junto tudo que vocês precisam para o curso. Tá bom? É isso aí. Então vamos à aula. Professora, mais alguma coisa? Não, ok. Então, uma ótima aula a todos, beleza? Até mais. Bem-vindas, Eliane, Giovana e todos os alunos que estão aqui que não se colocaram ainda. Então, quem estiver assistindo, coloque aí o nome e da onde está assistindo a nossa primeira aula, ok? Isso aí, gente. Vamos para o professor Gabriel, que preparou essa aula maravilhosa para vocês. Até mais. Olá, estudante, tudo bem com você? Boas-vindas à nossa disciplina de Teorias do Pensamento Criativo. Eu sou o professor Gabriel Calvi e vou estar com você no decorrer de todos os nossos 4 encontros, onde a gente vai discutir sobre as teorias que envolvem a criatividade. Mas antes, para você me conhecer um pouco melhor, eu sou graduado em Moda, Design de Produto e Design Gráfico. Além disso, também sou graduado em Administração
e marketing, com mestrado em gestão do conhecimento e atualmente sou doutorando em design. Tenho algumas especializações na área de arte, de cultura, de educação, de comunicação, de design thinking e por aí vai, tá certo? Bom, eu ministro essa disciplina para diferentes cursos da área de comunicação, de gestão, de design, e para mim é uma alegria estar aqui para falar de um assunto que é sempre um prazer para mim. Então vamos começar aqui compartilhando os slides, onde a gente vai verificar a primeira provocação que eu trago para você é o que é a criatividade, né? Então, se você parar aí para pensar, né, alguns vão dizer que criatividade é a capacidade de inventar, outras pessoas vão dizer que seria a capacidade de criar. O mais importante é que a criatividade, ela não é um dom inato, ou seja, ela pode ser estimulada. É claro que algumas pessoas vão ter uma aptidão maior para serem criativas e outras serão um pouco menos criativas, mas poderão potencializar através de repertório, alimentando o seu repertório cultural. Ou seja, a criatividade ela pode ser fomentada, ela pode ser provocada. Então eu trouxe aqui, por exemplo, um mapa mental que vai trazer os principais conceitos e definições que a gente tem sobre a criatividade. A começar pelos conceitos ali do lado esquerdo. Olha, os conceitos sobre criatividade vão dizer de uma visão racional e científica. A criatividade é essa capacidade também, né, dentro dessa visão racional e científica, de utilizar um método que tem ali um começo, um início e um fim, mas que e que vai, aliás, contribuir para o desenvolvimento de uma pesquisa, de um produto, de um projeto. Então, quando você vai trabalhar com a criatividade, depende das ferramentas que você vai utilizar. Depende das estratégias e das pessoas envolvidas. Então, essa questão de ser racional, né, é claro que ela vem muito a partir também de como você vai trabalhar, certo? Depois a gente tem ali a ideia de que a criatividade é visão espiritualista, que seria um dom, né? Antigamente se falava muito que a criatividade é um dom, que as pessoas nascem com a criatividade, que é inato, né? O que, que é, qual é o significado de ser inato? Que nasce com a pessoa e que quem nascia com criatividade, as outras pessoas não tinham como adquirir. A gente já sabe que isso não é verdade, até porque já falamos aqui no início que a criatividade ela pode ser provocada, até porque a criatividade vem do nosso cérebro e o nosso cérebro, ele, para você ser criativo, você tem que consumir referências, você tem que alimentar da mesma forma, e aí eu falo isso sempre para os meus alunos, né? Se você quer ganhar músculo, se você, sei lá, quer ganhar peso ou quer perder peso, você vai treinar. Você vai caminhar, você vai correr, você vai nadar, você vai andar de bicicleta, vai à academia, fazer musculação, e você precisa treinar os seus músculos para você ganhar músculo, certo? Agora, se você quer ser criativo, não tem como furar esse caminho, certo? Para você ser criativo e aumentar seu repertório cultural, você pode, através de viagens, alimentar seu repertório cultural, você pode assistir filmes, assistir séries, ler livros, conversar com pessoas, visitar exposições, museus, conhecer um pouco mais da cultura da sua família, da sua cidade, do seu bairro. Então, existe diversas formas da gente adquirir o repertório cultural que nos ajuda a ser criativo. E fica sempre muito claro quando eu leciono essa disciplina, e aí quando a gente olha para a parte prática dos estudantes,
os estudantes que tiveram um processo criativo mais profundo e o outro mais raso. Mas por que a diferença? É porque um tem o dom e o outro não? Não, porque vai depender muito do repertório que você está coletando, né? De como que você está trabalhando, das pesquisas que você está fazendo. Então, às vezes, a pessoa ela tem um trabalho tão bom e, na verdade, o que ela fez foi aprofundar na pesquisa, procurar referências até ela acreditar que esgotou as possibilidades de adquirir essas referências, tá? Depois a gente tem ali nos outros conceitos, né, que não surge do nada. Bom, já está mais que claro que não dá para criar nada a partir do nada. Imagina você trabalhando numa empresa que você precisa desenvolver um projeto. Bom, para desenvolver um projeto, você tem que ter primeiro um conhecimento mínimo sobre o que é uma gestão de projeto, ou o que é um projeto e conhecer sobre o assunto. Então, algum conhecimento prévio você tem que ter. Isso se você não se aprofundar, né? Se você não se aprofundar e ficar no raso, você vai ter um tipo, uma densidade de criatividade no projeto. Agora, se você pesquisar, alimentar o seu repertório, né? Procurar em muitas fontes. É claro que o seu potencial criativo vai ser outro, tá? Então a criatividade, aí a gente entra no último conceito, é essa capacidade de se reinventar, certo? Nós temos, por exemplo, é só a gente olhar para televisão. A televisão é um bom exemplo. Como que era a TV? Não sei se é da época de vocês, o professor nasceu lá na década de 80, mas a televisão, eu lembro, ela com botões, não tinha controle remoto quando eu nasci na TV. Os meus avós, eles tiveram televisão preto e branco até o início dos anos 2000, não porque eles eram pobres tal, mas eles tinham condições, mas eles não sei por que eles tiveram. Eu achava o máximo assistir em preto e branco, mas preferia, obviamente, muito mais a TV em cores, né? É, Então a televisão na época era daquele jeito, depois ela foi evoluindo, aí passou para uma TV daquelas de caixote ainda, né? Caixotão, colorida, aí a tela ficou plana, depois virou LCD, ela ficou fininha. Hoje ela é uma Smart TV que tem acesso à internet e tal. Então é a capacidade das coisas, dos objetos de se reinventar. E isso tem a ver com a criatividade, os processos de criatividade e também o desenvolvimento da inovação, da tecnologia que permitem esse tipo de desenvolvimento dos produtos e dos nossos serviços. Por exemplo, né? Imagina se a gente falasse 20 anos atrás sobre um aplicativo em que a gente podia chamar um, um, um carro, um táxi, né, aqui com aspas, para nos levar a qualquer lugar. Né? Há mais de 20 anos, lá no início dos anos 2000, 2005, não tinha. Então alguém viu essa necessidade, já tinha a ideia do táxi, pegaram, poxa, mas por que não fazer um aplicativo como a 99, a Uber e assim por diante, para chamar ali. Não é mais fácil, né? Não preciso ficar procurando. Então, vou contar para vocês se vocês também não passaram por essa experiência. Lá, quando eu comecei a fazer faculdade, que eu queria sair no final de semana, eu ficava longe de casa, eu ligava na central de táxi e falava: olha, você pode pedir para mandar um táxi aqui na minha casa tal hora, rua tal, meu nome é tal, vou pagar em dinheiro, vou pagar em cartão, e ele estava lá na hora. Então a gente tinha que ligar e agendar, certo? Ou tinha também os pontos, tem até hoje os pontos de táxi, mas tinha essas possibilidades. Aí a gente evolui para um aplicativo que a gente pode chamar a qualquer momento e o carro mais próximo chega até nós. Então, essa é a nossa capacidade de se reinventar, ok? Aí a gente tem as definições sobre a criatividade, ligadas, né, à criatividade, que é adequar as finalidades propostas.
Então, no seu desenvolvimento, no seu trabalho, quando você for aí um aluno egresso que atua na área, né, um gestor de criatividade, um gestor de projetos, enfim, as possibilidades de atuar, né, como um cientista da criatividade são muitas, é adequar as finalidades propostas. Então, vai chegar para você um projeto em que você vai precisar olhar para esse projeto, ver as possibilidades, ver aquilo que já existe no mercado, o que já foi produzido no mercado e criar algo a partir de muita pesquisa, de compreender o público-alvo e assim por diante. Bom, além disso, né, tem a capacidade de, como diz ali o nosso mapa, de algo percebido como inovador ou novo. Então, invenção é diferente de inovação. Isso está lá no nosso material didático, tá certo? No primeiro, segunda unidade, ok? Está lá que a invenção é diferente da inovação, porque a invenção, no caso, a invenção do. Vamos pensar, deixa o professor pensar aqui numa invenção. A invenção do Leonardo da Vinci, do Santos Dumont, aliás, do avião, né? Ele criou ali, aquilo sim é uma invenção. Não existia nada parecido. Então, aquilo foi criado. Já em questão da inovação, a diferença entre invenção e inovação é que a inovação, ela tem aplicabilidade comercial, ela pode ser reproduzida. Então, essa é a referência aqui da inovação. Além disso, a criatividade, ela representa alta qualidade dentro de um contexto. Então, você pode inventar ou você pode inovar utilizando os processos e as ferramentas do processo criativo, que a gente vai conhecer algumas no decorrer das nossas aulas, tá certo? Bom, e aí o que vão falar as teorias da criatividade, como a gente tem aqui as visões. Então a gente tem duas visões, a primeira ali do lado esquerdo e a segunda do lado direito. Vamos começar pela primeira visão. A gente tem alguns autores, lembrando que esse mapa ele foi desenvolvido com base no nosso livro didático, nas nossas unidades, e o Steinberg e o Lubart, que são ali de 1995, né, quando esse material foi produzido, eles vão dizer que a criatividade tem a ver com motivação, com personalidade, com inteligência. Então, isso quer dizer que a criatividade ela pode ser motivada e também tem relação com a nossa personalidade. Por exemplo, o professor Gabriel Calvi é alguém que para criar é metódico. Então eu tenho que sentar, eu tenho que ter um caderno, eu tenho que anotar, eu tenho um bloco de notas, né, no celular. Tá, estou pensando num projeto. Vou contar para vocês aqui sobre o meu doutorado. Tinha que escrever a minha tese de doutorado. Então eu comecei a fazer muitas leituras, algumas recomendadas por professores, outras a partir de pesquisas que eu fiz, e aí eu comecei a pensar nos capítulos que eu tinha que desenvolver para essa tese. Então eu ia anotando aqui no bloco de notas. Eu ia fazer alguma visita à exposição, museu que eu gosto bastante, no bloco de notas, mas eu faço esse processo mais organizado, mais metódico. Vou anotando. Anotar me ajuda muito a fazer conexões entre uma ideia e outra. Então, isso vai me ajudando, certo? Ah, professor, eu não sou assim. Tá tudo bem. O mais importante, não existe um único processo, um único modelo de processo criativo. Existem diversos modelos e você pode adaptar de acordo com a sua realidade. O Steinberg e o Lubart falaram que é a motivação, a personalidade e a inteligência. Isso ajuda muito. E ajuda, a partir disso, da nossa forma de se comportar. Correto? Aí a gente tem esse outro autor, que eu
me recuso a falar o nome dele porque eu não vou saber, deve ser polonês, tcheco, alguma coisa assim do tipo. Ele vai falar do flow, a teoria do flow, que inclusive está lá na nossa quinta unidade. Nós vamos ver a teoria do flow, que vai falar que essa criatividade, o fluxo, que é o flow, relaciona a criatividade, sensações e sentimentos percebidos. Então, olha, aquilo que eu falei. Eu me organizo aqui, tenho um bloco de nota, também tenho um caderninho, vou anotando e vou contar para vocês. Eu já escrevi 3 capítulos da minha tese. O primeiro capítulo, eu escrevi os 3 capítulos, um em cada semestre do curso, até agora, né? Então, o primeiro capítulo, eu levei um semestre para fazer. Escrevi, terminei de escrever, deixei dormindo. Deixei dormindo, que eu falo, deixei ele de lado, esqueci. E aí, passou 1 mês, 2 meses, eu fui ler depois de 2 meses e meio. Depois. É claro que trabalhando, né, numa empresa, a gente não vai ter todo esse tempo. Mas como eu tenho muito tempo, são 4 anos, né? Então eu tenho muito tempo. Aí eu voltei lá e li. Olha, não sei se eu fiquei feliz com isso. Acho que isso faz sentido, acho que isso não faz sentido, acho que aqui eu posso melhorar. Então eu estou fazendo de uma forma, o meu fluxo ele está mais lento. Talvez você precise no trabalho de um fluxo mais rápido, certo? Até porque não dá tanto para esperar assim. Então, você pode ir sentindo aquilo. Quando você for trabalhar com alguma coisa, comece a perceber o mundo ao seu redor. Comece a pesquisar. Isso vem, né? Esse fluxo, essa teoria do flow que a gente vai entender, ela vai relacionar essa criatividade com sensações e sentimentos que a gente tem no dia a dia a partir das pesquisas e coisas que a gente faz, certo? Depois, a gente tem ali o Fink, o Ard e o Smith, de 1992, que falam que a criatividade em 2 etapas, generativa e exploratória. Na generativa, possíveis respostas reunidas e coletadas, certo? O que ele quer dizer com isso? Generativa é de geração. Então, a partir de pesquisas, eu vou, nessa fase de geração, procurar possibilidades para desenvolver o meu projeto. Então, vamos supor aqui que a gente vai desenvolver. Vamos desenvolver uma coleção de copos térmicos, certo? E aí eu vou pesquisar as cores do copo, formatos de copo, o que eu preciso, o que os clientes prezam por esse copo. Vou ler pesquisas, eu falei do copo porque meu copo está aqui, térmico. Vou ler pesquisas, possibilidades, as cores, tendências de cores, se as pessoas estão usando, quais gerações estão usando, né? Geração X, Y, Z, alfa, né? Então, tem ali essas possibilidades. Vou pesquisar ao máximo para pensar num formato interessante. Por exemplo, esse meu copo aqui, ele é 900 ml. Eu gosto dele, ele realmente deixa bem gelado, não é daquela marca famosa de copos. Eu comprei um de uma marca que gela igual, mas ele é grande. Eu tenho a mão grande, mas ele mesmo assim ele é muito grande. Eu ia ficar muito feliz se tivesse uma alça. Então, como que eu descubro se eu estou desenvolvendo copo? Como eu descubro que uma alça seria mais interessante? Fazendo a pesquisa com o público. Essa cor eu comprei, não porque eu gostei dela, mas porque ela estava na promoção. Mas se existiam outras cores que eu queria ter comprado, um vermelho, um verde, que era mais bonito, mas a diferença era de R$ 30. Eu falei, bom, vou ficar só em casa com ela, comprei. Mas posso pensar nas cores também, ou em outros formatos. E aí, essa fase de geração é a fase de geração das ideias. E depois eu penso na exploratória, ou seja, depois que eu pesquisei muito, agora eu vou explorar essas possibilidades. Essas respostas que eu tive quando eu pesquisei, eu vou selecionar as melhores, avaliar e selecionar, tá ok? Depois as visões 2, ali do lado
Direito, nós temos aqui a do Ferguson, de 2012, que vai falar que a criatividade é essa capacidade de copiar, transformar e combinar ideias. E copiar não é aqui no sentido pejorativo. Por exemplo, as marcas de sabão em pó, né? Quantas marcas não têm ali algo similar? Todas elas vendem algo que é para lavar roupa, certo? Mas como que eu posso seguir nessa mesma linha, olhando para os meus concorrentes e transformar essas ideias, né? Pegar aquilo que tá dando certo, pessoal, sabe? Ah, não é porque tá dando, por exemplo, vou abrir uma marca de sabão em pó aqui. Não, vamos voltar, por exemplo, aqui da caneca. Certo, eu estou desenvolvendo a minha marca de caneca. Qual que é a referência de marca de copo térmico? A mais famosona, né? A Stanley. Tá, eu não vou olhar para a Stanley para ver o que tá dando certo, o que que o público gosta da marca. É claro que eu vou olhar. E eu vou copiar aquilo que está dando certo, mas não no sentido, como eu já disse, pejorativo. Eu vou analisar as estratégias, falar, opa, isso aqui a Stanley tem de positivo, vou trazer para minha marca. E eu vou transformar isso e combinar com outras ideias que eu analisei. Então, é nesse sentido de copiar, certo? Criar, aí o Gurgel 2006 vai dizer que essa teoria da criatividade vai falar que a criatividade é criar, criar é formar e ser capaz de compreender, relacionar e dar significado. Bom, o que que eu vou dar de significado aqui para essa coleção de copos que a gente está criando? Opa, vou fazer vários tamanhos de copo, copos para criança levar para a escola, copos em casa com alça, menores, maiores, copos, uma coleção de copos para, tudo bem que é um copo térmico, tanto para quente quanto para gelado, mas deixar se for para uma coisa mais quente, trazer uma estampa diferente. Então, é a capacidade de compreender, relacionar essas pesquisas, esses repertórios e dar significado, ok? Depois a gente tem o Weisberg, 2006, que vai falar que estamos todos aptos a aplicar os pensamentos e processos criativos. A gente já comentou sobre isso, né? Todos estamos, é só alimentar esse repertório cultural. O professor até ficou mudo agora. É só alimentar esse repertório cultural. E a criatividade serve como uma força motriz, que é o Colossi coloca lá, 2004. O que é essa força motriz? Né? Essa nossa capacidade de se mover a partir de ideias que eu vou coletando a partir de muita pesquisa. Não tem outro caminho, pessoal. Se você está fazendo esse curso e pensando em ser um cientista criativo, você só vai conseguir desenvolver essa criatividade, ser um gestor criativo, alimentando-se com repertório cultural. O seu cérebro precisa disso, né? O nosso cérebro ele tende a ser muito preguiçoso. Então é muito fácil a gente não olhar de forma mais aguçada. Então o mais importante para a gente é alimentar, né? Para ter aqui dentro essa força para mover projetos, para mover possibilidades, tá? Seguindo adiante. Aqui, olha, um exemplo. Isso aqui, eu visitei o Museu de Arte Pré-Colombiana em Santiago, no Chile. E foi uma experiência maravilhosa. Eu, como eu já disse, gosto muito de museus. E aqui tem, olha, uma resposta que os incas desenvolveram para fazer a contabilidade dos negócios antes mesmo de falar, quando a gente falava de contabilidade. Então, essa corda que vocês estão vendo aí do lado da foto, do lado esquerdo, ela tem nozinhos, né? São nós que eles vão chamar isso aí de quipus, como está ali na explicação do lado direito, né? Para levar a sua contabilidade. A informação numérica, ela era anotada nas cordas e o tipo da posição
dos nós nas cordas, eles se dividiam, certo? E aí eles faziam a contabilidade a partir disso. Então, olha, eles criaram um sistema de contabilidade para poder olhar ali para suas colheitas, para suas plantações e ter uma noção ali, né, ter uma administração daquilo que eles estavam produzindo, certo? Fantástico, assim, fantástico. Então, tirei essa foto, pensei, preciso mostrar nas minhas aulas de criatividade. Aqui, olha, a gente está falando de um período de 6.000 anos para trás, mais ou menos. Quando a gente está vendo esses pedaços de pedras, eles eram utilizados como ferramenta para cortar as coisas. E os povos desta época, né, aqui no caso os incas, eles como fala? Fugiu agora a palavra. Eles lapidavam essa pedra, né, de forma que ela ficasse pontiaguda para eles cortar. Então, olha, já tinham a ideia da faca, né, de um elemento para cortar ali, para ajudar nas suas atividades. Viram a necessidade disso. A gente tem exemplos muito mais antigos, mas como eu estou falando aqui da experiência do Chile, eu trouxe esse desenho para a gente entender que eles esculpiam, não é lapidar. Lapidar é pedra preciosa, né? Agora eu vi ali no texto, esculpiam para o seu trabalho. Então, olha só a capacidade, né? E aí vem esse slide para mostrar o que a gente precisa ter para desenvolver, para estimular o nosso raciocínio criativo. A primeira coisa é, se você vai desenvolver um projeto, você precisa ter metas claras. Quais são as metas? E aí a gente vai aprender no decorrer das aulas um pouco mais sobre essas metas, sobre como elaborar esse projeto, ok? Então aqui, metas claras que devem ser estruturadas, já que a não identificação de um problema pode confundir e diminuir ali a sua busca por solução. Isso quer dizer que se você não sabe qual é o problema, como que você vai chegar numa solução? Então, o mais importante vou começar um projeto, a gente sabe realmente, parece tão óbvio, né? Mas, pessoal, vocês não têm noção, eu já trabalhei em agência de publicidade, na parte de desenvolvimento de campanhas. Às vezes parece que tá claro. Aí você faz a reunião e depois que acaba a reunião, você manda o e-mail e manda o projeto, você descobre que não tá tão claro, não. A marca pensou uma coisa, o diretor pensou outra, e quem está desenvolvendo a campanha pensou numa terceira coisa. Então, meta clara, certo? Autonomia de escolha, essa autonomia aqui eu coloco como aspas, porque entre aspas. Porque se você está trabalhando numa empresa, você tem uma certa autonomia para ali desenvolver o projeto. Mas essa autonomia ela vai até certo ponto, né? Autonomia para você escolher, para você raciocinar e entender qual seria o melhor caminho. Aí você vai ter que defender porque esse é o melhor caminho, certo? Depois, pensar nos recursos necessários, também muito importante, né? Tanto recurso financeiro, monetário, quanto mão de obra. Depois, pensar no ambiente de cooperação, ou seja, quais são as pessoas, teremos pessoas envolvidas, quais serão essas pessoas, né, envolvidas? É uma equipe multidisciplinar? É muito legal trabalhar com equipe multidisciplinar, quando pessoas têm formações diferentes, vêm de experiências diferentes, isso enriquece uma equipe, né, criativa. Aprender com erro. Tem gente que acha que erro é algo ruim. É claro que ninguém quer errar, obviamente. Mas se você errou, por que não aprender com o seu erro, ao invés de ficar se justificando, né? Você fica, mas sabe o que é? Ok, não precisa se justificar. Erramos. E por que erramos? Erramos por isso, isso e isso. Ok. E o que a gente vai fazer para aprender com esses erros e melhorar esse projeto?
E por isso a gente precisa ter fluxo aberto de ideias, como fala ali o sexto tópico do nosso slide. O processo de diálogo, que deve ser valorizado, que deve ser respeitado, que qualquer ideia pode ser aceita, por mais simplória ou simples que ela seja, porque isso pode ser um gancho para uma ideia muito melhor que vem adiante. Até chegar na pressão de tempo moderada, que o tempo deve ser administrado de forma que a empolgação e a criatividade não sejam perdidos. Então tem essa realidade aqui também. Bom, eu já comentei, além disso, que a criatividade e a inovação são dois elementos do mesmo processo. A criatividade ligada à criação de ideias e a inovação é a aplicação prática. A diferença é que a inovação ela tem uma aplicação comercial que vai garantir aí um retorno financeiro. E a criatividade, essa criação de ideias, ela pode ser em qualquer área, pensando numa inovação e num retorno financeiro ou não, tá certo? Então, desde as mulheres e homens que fazem artesanato até as pessoas que trabalham no mercado, nas empresas de tecnologia, podemos ter criatividade e inovação ou só criatividade, nesse caso, para elas. Mas a gente precisa saber que ambas são elementos do mesmo processo. Ou isso quer dizer que criatividade aliás, criatividade não, perdão, que a inovação é a nossa capacidade também de inovar com as ferramentas e com aquilo que já existe. Dificilmente nós teremos produtos e serviços que serão criados do zero, que serão inventados, né? Dificilmente. Tudo que a gente tem hoje aqui no nosso mundo, as coisas que nos cercam são inovações, atualizações, coisas que já existiam, mas que podem ser melhoradas. Tá aí os serviços de aplicativo de corrida, Uber 99, no caso, aluguel de casas no Airbnb, né, para passar férias, temporadas, dentre outras coisas que vão surgindo e melhorando a nossa vida. Então, inovar não é criar algo do zero, é inovar a partir da nossa capacidade de melhorar aquilo que já existe, certo? E aí o manual da criatividade, ele vai trazer esses três elementos que determinam essa capacidade de competir. Então, a competitividade, a inovação, como eu já disse, precisa ter essa aplicação comercial e a competitividade está ali nessa estratégia, certo? Junto com a inovação. Precisamos ter um nível de desenvolvimento tecnológico, capacidade de gerar conhecimento e a criatividade. Então, dentro dessas esferas, nós temos então capacidade e estratégia, ok? E dentro das empresas, nós temos três vertentes de um capital. Esse capital, né, ele vai ser social, intelectual ou criativo. E aí, o que é esse capital social? É a capacidade para utilizar a tecnologia já existente. Vou dar aqui um exemplo. Supondo que você trabalha lá na sua empresa. Você está na sua empresa atuando, e aí tem o capital social dessa empresa, né, que está ali sempre se aperfeiçoando. Vou dar um exemplo para vocês, né? Eu já estou há algum tempo na Unicesumar e a Unicesumar está sempre se atualizando. Os nossos processos, os nossos materiais didáticos, a nossa estrutura, ela está sempre se atualizando. Tanto que eu fiz o meu mestrado baseado nos processos de comunicação e compartilhamento da instituição.
E isso já faz alguns anos, e hoje já são outros processos, porque está em constante atualização. E esse capital social melhora a tecnologia, o serviço que a gente entrega, que são os nossos cursos, os nossos materiais, as nossas aulas, certo? E isso vem do segundo capital, que é o intelectual. E onde está esse capital intelectual? Nas pessoas da organização. Então, o capital intelectual está aqui no professor Gabriel, está nos nossos mediadores, está nos nossos coordenadores. Então, todas essas pessoas, eles têm uma expertise, eles têm uma vivência, eles têm um repertório que, quando colocado à disposição da empresa, ajuda ela a crescer. Mas sabe qual é a coisa mais difícil de se fazer com o capital intelectual? É fomentar, provocar, fazer com que essas pessoas coloquem o seu conhecimento à disposição. Porque muitas têm medo. Né? Ah, se eu dividir aqui o que eu sei, eu posso perder o emprego, posso ser substituído. Então, o que a empresa precisa, né, para fomentar esse capital intelectual, essa partilha de conhecimento, é criar um ambiente que as pessoas se sintam seguras para compartilhar. E aí surge, então, esse capital criativo, quando a gente tem o capital social e o capital intelectual muito bem desenvolvido. Né? Existe um ambiente, existe a possibilidade e, consequentemente, essa possibilidade de gerar e criar novas ideias. Então, estão ali, ó, nessa organização que eu apresentei para vocês do capital social, intelectual e criativo, certo? Ali no meio é a intersecção entre os três e é isso que vai deixar, que vai garantir essa criatividade da empresa, tá? E é isso que vai gerar o conhecimento. Bom, a gente já meio que apresentou aqui que essa criatividade na empresa, ela garante, né, os benefícios, como mostra ali no nosso slide, os benefícios da atividade criativa na empresa podem ser classificados em 4 grandes grupos. Opa, tá errado. 3 grandes grupos. Desenvolvimento do negócio, relação com o cliente e as novas oportunidades. O desenvolvimento do negócio, o que ele vai falar? A criatividade pode contribuir para a criação de novos modelos de negócio nos quais, de um ponto de vista interno, sejam implementadas metodologias de trabalho mais participativas que aumentem a contribuição entre os trabalhadores. Acabei de falar do meu estudo de caso do mestrado. Né? O que eu fiz? Pesquisei tutores, professores, coordenadores, pesquisei todo mundo, fui entender qual era a nossa estrutura, a comunicação entre os setores, o que tinha de possível falha, o que poderia ser melhorado, tudo isso a partir de pesquisa, né? Não só pesquisa teórica, já lendo materiais da área de outros pesquisadores, mas também conhecendo as pessoas que estão envolvidas. Se você só pesquisa em livros e materiais e não ouve quem é o principal aqui, que são as pessoas envolvidas, como que você vai garantir o desenvolvimento do seu negócio? Imagina se as marcas não ouvirem os seus consumidores e não se atualizarem de acordo com aquilo que eles estão apontando, até onde eles vão. Né? Então, quando a gente olha para uma marca que tem 100 anos de existência ou 50 anos de existência, a gente está falando de marcas, né, que conseguiram sobreviver, muito possivelmente porque estavam sempre atualizando o seu modelo de negócio, ouvindo seus consumidores e trabalhando sempre para inovar, para criar possibilidades, né, para criar ali uma estrutura que garantisse isso. Tá? Esse desenvolvimento. Olha, a adoção de modelos de gestão mais inovadoras está ligado ao aumento da proatividade, aquela coisa que eu falei do capital. Mas para isso, né, precisa ter esse ambiente de compartilhamento seguro, fazer com que as pessoas se sintam seguras. Depois, o segundo é a relação com o cliente.
o melhoramento de produtos e serviços a partir da adaptação da estratégia criativa e inovadora da empresa às exigências do mercado. Permite não só que as empresas mantenham os clientes já fiéis e que conquistem clientes da concorrência, como também favorece a descoberta de novos nichos. Então, aqui também é uma outra realidade, né? Esse relacionamento com o cliente e a captação de novos clientes, ouvindo sempre eles e tentando abrir esse leque de possibilidades, certo? Por exemplo, o grupo Coca-Cola Company, ele é composto não só da marca Coca-Cola, mas da Sprite, da Fanta, da água, dos sucos de frutas, né? Del Valle e assim por diante. Então, é uma empresa que tem um leque de possibilidades, né? E que aí tenta agradar de alguma forma e se manter ali num relacionamento com o cliente. Então, isso também é importante. Depois, a gente tem ainda que o processo, novas oportunidades. O processo criativo pode permitir e descobrir novos mercados ou formas de penetrar nos mercados conhecidos. Isso também é uma realidade que a gente pode considerar. Isso vem e o processo criativo a gente utiliza o quê? A pesquisa, a análise, tudo aquilo que a gente já comentou. Então, essas novas oportunidades, tá? A ampliação de mercados geográficos, como é, por exemplo, aqui a Unicesumar, que a gente está em todos os estados do Brasil com polos, né? Além de estar fora também do país, ter polos estratégicos através de pesquisa e tudo isso sempre, né, com muita cautela. E aí eu trouxe para fechar a nossa aula 2 exemplos. O primeiro a gente estava falando de como que essa empresa pode fomentar essa partilha do capital intelectual, né? A gente tem esse primeiro aqui do caso da 3M. A 3M, que é uma empresa grande que tem diversos produtos, fita adesiva, cola, tem muita coisa, muita coisa. E aí dentro da 3M tem uma lei que se chama a Lei dos 15%, que ela vem lá, existe há algum tempo. E em 2012, por exemplo, o post-it, o post-it é aqueles bloquinhos de nota que tem um adesivinho que você pode colar na parede, na geladeira, sabe? Aquilo foi uma criação tão simples, né? Mas que foi criado por um funcionário da 3M dentro dessa lei dos 15%. E aí o que acontece nessa lei, né? Dos 15%. A 3M vai falar que os colaboradores podem reservar 15% da sua jornada de trabalho semanal para algum projeto de inovação. Ou seja, se eu trabalho 40 horas na semana na 3M, 15% de 40 horas são 6 horas. Então, 6 horas na semana eu posso me dedicar a esse projeto. E aí, se você inventar alguma coisa que é interessante para a 3M, que ela vê como potencial, vocês dividem o registro desse produto, que o pessoal também conhece como patente, né? Tem diferença entre patente e registro, certo? Então, aqui no caso, como é um produto diferente, seria lá desenvolver a patente e o registro, certo? Então, eles estimulam essas pessoas. Então, elas ficam à vontade para entender, e aí depois, por dividir tudo que a 3M vende, o criador recebe royalties, um percentual em cima das vendas, e isso dentro dessa lei dos 15%. Ou seja, transformam o colaborador, né, incentivam a desenvolver essa cultura de inovação e criatividade dentro da empresa, tá? E aqui um outro exemplo de empresa que não se desenvolve e acaba morrendo, como é o caso aqui do Palm Top. Gente, o Palm Top, ele surgiu lá no início dos anos 2000. E a marca Palm Top, ela chegou a ser mais valiosa do que a Microsoft. Vocês têm noção disso? Então ela era a empresa do momento. Ela criou lá no início dos anos 2000 esse produto, que virou sensação,
talvez muitos não lembrem, eu lembro que tinha, e meu sonho era ter um, mas era muito caro. Eu era adolescente, também não tinha muita utilidade na época, né? Já que a gente não tinha ali muito como trabalhar com isso. Mas para pessoas que trabalhavam, né, gestores, enfim, empresários, era muito legal. Então era um produto inovador para a época. Mas sabe o que aconteceu? A Palm Top confiou tanto no produto que não olhou para o futuro, não viu as possibilidades de atualização. E aí ela acabou falindo, né? Porque não se atualizou. Então, a empresa, as empresas e nós, enquanto cientistas da criatividade, precisamos constantemente nos atualizar para não ficar para trás, para não morrer, para não ficar desatualizado, tá certo? Então é isso, pessoal. Assim a gente encerra a nossa aula. Eu espero que vocês tenham curtido essa nossa primeira aula e também espero você para a nossa segunda aula. Lembre de fazer a leitura do nosso material didático, tá certo? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. É isso aí, pessoal. Obrigada pela participação de vocês. Como o professor mesmo disse, o slide está lá no estúdio, então possam estar fazendo a leitura novamente do material. A aula fica disponível também, né, caso queiram ver e rever. E qualquer coisa que precisar, gente, meu nome é Patrícia, é só me acionar lá no Fale com o Mediador e a gente vai vendo junto com vocês o que vocês precisam para iniciar o curso, e em questão de conteúdo e na questão da plataforma também. Tá bom? Até a próxima aula, a gente se vê.